Eu tinha 41 anos na noite em que deixei de acreditar que o mundo fazia sentido. Não que eu tenha questionado, nem que tivesse dúvidas. Eu simplesmente parei de acreditar na ordem fundamental da realidade que passei 2 décadas da minha vida militar e de inteligência defendendo. A coisa com quem conversei, naquela sala de concreto sob Fort Meade, não deveria ser real, mas era real e estava apavorada e sabia coisas sobre o meu país que me fizeram entender por que algumas verdades permanecem enterradas até que as pessoas que as carregam estejam velhas demais para se importar com as consequências. Meu nome é Victoria Reis. Em outubro de 1992, eu era analista de inteligência sênior na Agência de Inteligência de Defesa, DIA, especializada em avaliação de ameaças para combate não convencional. Eu tinha servido 2 vezes como consultora das Forças Especiais na América Central. Passado 3 anos rastreando programas soviéticos de armas biológicas, e era muito boa em determinar o que era perigoso e o que não era. É por isso que me convocaram para uma situação que todos concordavam ser impossível, mas que ninguém sabia como lidar. A convocação veio enquanto eu analisava imagens de satélite de instalações de armas iraquianas. Meu telefone seguro acendeu com um código de prioridade que eu só tinha visto 2 vezes antes, ambas precedendo operações que nunca entraram em nenhum registro oficial. A voz do outro lado era seca, militar, e me deu as coordenadas de uma instalação que não estava em nenhum mapa que eu tivesse autorização para ver. Eu deveria chegar em 2 horas, sem arquivos, sem material informativo. Apenas eu e quaisquer protocolos operacionais que eu pudesse lembrar sobre situações de primeiro contato, o que era estranho, porque os protocolos de primeiro contato eram exercícios teóricos que fazíamos na escola de guerra, não parâmetros de missão reais. Dirigi pela escuridão de Maryland em meu sedã do governo, passando pelo enorme campus da NSA em Fort Meade, passando por postos de controle onde os guardas examinavam minhas credenciais com uma intensidade incomum. A entrada da instalação era disfarçada de estação de tratamento de água, completa com sinalização apropriada e o zumbido de equipamentos industriais que provavelmente eram reais, mas definitivamente não eram o propósito principal da instalação. Um elevador me levou 6 andares para baixo, fundo o suficiente para que eu sentisse a pressão mudar nos meus ouvidos, fundo o suficiente para estarmos abaixo do lençol freático da bacia hidrográfica da Baía de Chesapeake. A sala de reuniões continha 15 pessoas, o que era umas 12 a mais do que o necessário para algo genuinamente sigiloso. Isso me disse que algo tinha dado errado com a compartimentalização, que o que quer que fosse isso tinha se tornado grande o suficiente para que várias agências estivessem agora envolvidas, querendo ou não. Reconheci rostos da DIA, da Diretoria de Ciência e Tecnologia da CIA, da Inteligência do Exército. Havia uma mulher em trajes civis que tinha a intensidade particular de uma especialista acadêmica subitamente lançada na realidade operacional. Seu crachá dizia Dra. Chen, e as pastas à sua frente estavam marcadas com símbolos de risco biológico. O oficial que conduzia a reunião era um coronel do exército chamado Reeves, que parecia não dormir há dias. Ele não perdeu tempo com gentilezas. 6 dias atrás, uma unidade de engenharia da Guarda Nacional, realizando exercícios de mapeamento de terreno na Península Olympic, no estado de Washington, capturou algo usando equipamento de imagem térmica. Eles o rastrearam por 8 horas antes de estabelecer um perímetro e iniciar os protocolos de contenção. O coronel Reeves ligou um projetor e uma imagem preencheu a tela, fazendo várias pessoas na sala se mexerem desconfortavelmente. A fotografia mostrava uma criatura bípede de aproximadamente 2,40 metros de altura,
coberta por um pelo escuro que parecia mais uma pelagem do que qualquer variação humana. A musculatura era extraordinária, densa e poderosa, de uma forma que sugeria uma força muito além da capacidade humana. Mas o que me tirou o fôlego foi o rosto. Não era humano, mas também não era animal. A estrutura óssea era maciça, a mandíbula pronunciada, mas os olhos que olhavam de volta para a câmera tinham aquela qualidade particular de autoconsciência que separa os seres pensantes de todo o resto. A criatura estava ajoelhada com as mãos para o alto, no que era inconfundivelmente um gesto de rendição. Nós o temos em uma instalação de contenção aqui, continuou Reeves. Está sob custódia há 6 dias, demonstrou sinais claros de inteligência. Responde a comandos verbais. Manipulou objetos em sua cela de maneiras que sugerem capacidade de resolução de problemas. Ontem, tentou se comunicar vocalmente. Os sons não eram totalmente articulados, mas a análise linguística sugere que estava tentando formar palavras em inglês. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala. Precisamos determinar o que é essa coisa, o que ela sabe e que nível de ameaça representa. Mais importante, precisamos fazer isso rapidamente. Há considerações políticas em jogo que exigem uma resolução em 72 horas. A doutora Chen se manifestou. Seu sotaque sugerindo a China continental, com passagem por universidades americanas. A biologia do espécime é extraordinária. Analisamos amostras de pelo, examinamos sua estrutura dentária por observação remota e fizemos varreduras térmicas. Não é humano, mas é notavelmente próximo do humano. A relação genética parece ser semelhante à nossa relação com os neandertais ou denisovanos, um desenvolvimento evolutivo paralelo a partir de ancestrais hominídeos comuns. Isso não é um urso, não é um gorila, não é nada em nossas classificações taxonômicas atuais. Um homem em um terno caro que não havia se apresentado se inclinou para a frente. Ele tinha o ar de alguém de uma das agências de 3 letras que não existiam, oficialmente. Apresentou algum comportamento hostil? Nenhum, disse Reeves. Na verdade, tem sido notavelmente cooperativo, dadas as circunstâncias. Aceita comida, segue instruções básicas, e quando um de nossos guardas deixou acidentalmente uma ferramenta de manutenção em sua cela, ele não a usou como arma, usou-a para desenhar padrões geométricos no chão, padrões que sugerem compreensão matemática. É aí que você entra, Sra. Reis, disse o homem de terno não identificado. Você tem experiência com atores não estatais, com grupos que operam fora das estruturas convencionais. Você é treinada para extrair informações de indivíduos que têm todos os motivos para não cooperar. Precisamos que você converse com essa coisa, estabeleça se ela tem inteligência em algum sentido significativo e determine que informações ela pode ter sobre nossas instalações militares, nossa infraestrutura, nossas vulnerabilidades. A criatura vive na natureza, em território americano, por um período desconhecido. Pode ter observado operações sigilosas, movimentos de tropas, localizações de instalações. Precisamos saber o que ela sabe. Olhei para a fotografia novamente, para aqueles olhos que observavam a câmera com o que parecia ser cálculo misturado com resignação. Você quer que eu interrogue o Bigfoot? Eu disse. Não foi uma pergunta, mas dizer em voz alta tornou o absurdo da situação explícito. Queremos que você conduza uma entrevista de avaliação de ameaça com uma entidade inteligente não identificada, corrigiu Reeves. Se é o que o folclore chama de Bigfoot ou outra coisa, é irrelevante. O que importa é determinar suas capacidades e intenções antes de tomarmos decisões sobre seu destino. Que decisões? Perguntei. O homem de terno trocou olhares com Reeves. Existem facções dentro do Departamento de Defesa e da Comunidade de Inteligência que querem uma análise biológica completa.
Dissecação total, sequenciamento genético, exame neurológico. Outros acreditam que o espécime tem mais valor vivo, especialmente se puder ser treinado ou controlado. Você tem 72 horas para fornecer evidências que justifiquem uma abordagem em detrimento da outra. Eu me levantei. Preciso vê-lo agora. Eles me levaram por corredores que tinham a funcionalidade estéril da construção militar dos anos 70, tudo concreto, iluminação fluorescente e o zumbido sutil dos sistemas de filtragem de ar. A área de contenção era essencialmente uma prisão moderna, adaptada para algo que não era exatamente humano. Através da janela de observação, observei a criatura por 10 minutos, antes que ela se desse conta da minha presença. Ele estava sentado no canto da cela de 6 por 6 metros, joelhos dobrados, braços envolvendo as pernas em uma postura inconfundivelmente defensiva. O cheiro que vinha pelo sistema de ventilação era orgânico, mas não desagradável, como o chão da floresta depois da chuva, com um toque de algo mais almiscarado. Enquanto eu observava, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a janela de observação, diretamente para mim. E eu senti o mesmo reconhecimento que sentia ao observar insurgentes na América Central, que sabiam que estavam sendo observados, que entendiam a dinâmica de poder do cativeiro. Vou precisar de uma sala de interrogatório, disse a Reeves. Mesa, cadeiras, equipamento de gravação e eu entro sozinha. Senhora Hayes, essa criatura poderia matá-la sem esforço. Eu sei, respondi. Mas ela ainda não matou ninguém, mesmo tendo tido oportunidades. Olhe para a postura dela. Isso não é agressão. É alguém tentando se fazer menor, menos ameaçador. Quer se comunicar. Se enviarmos várias pessoas ou entrarmos armados, estaremos sinalizando que a vemos como uma ameaça. Isso muda a dinâmica. 4 horas depois, eu estava sentada em frente a uma mesa de metal reforçado, diante de algo que toda a parte racional da minha mente dizia que não deveria existir. De perto, a criatura era ainda mais imponente. Estimei seu peso em cerca de 320 quilos, tudo de músculo denso. Suas mãos, apoiadas na mesa, eram enormes, com calos grossos e cicatrizes antigas que sugeriam uma vida de trabalho físico. Mas eram definitivamente mãos, com polegares opositores e controle motor fino, visível na forma como posicionava os dedos. Coloquei um gravador digital na mesa entre nós e comecei com a pergunta mais básica. Você consegue me entender? Os olhos da criatura encontraram os meus. Eram castanhos, um castanho profundo e notavelmente expressivo. Por talvez 20 segundos, nenhum de nós se moveu. Eu aprendi em interrogatórios que o silêncio era uma ferramenta que a maioria das pessoas se sentia compelida a preenchê-lo. Mas este ser parecia perfeitamente à vontade com o silêncio, parecia estar me avaliando tão cuidadosamente quanto eu o avaliava. Então, ele abriu a boca. O som que emergiu começou no fundo de seu peito, uma vocalização ressonante que fez a mesa vibrar levemente. A primeira tentativa foi apenas ruído, mas então ele tentou de novo, e eu ouvi algo que poderia ter sido fala, entender. A palavra estava distorcida, pronunciada através de uma estrutura vocal que não foi projetada para a linguagem humana, mas era inconfundível. Minha frequência cardíaca acelerou, mas mantive minha expressão neutra. Ótimo. Você tem um nome? Algo pelo qual eu possa te chamar? O peito maciço da criatura se expandiu com o que poderia ter sido uma respiração profunda. Seus dedos se flexionaram contra a mesa e eu vi a superfície de metal amassar levemente sob a pressão. Tuktu, disse ele, a palavra saindo mais clara desta vez. Meu nome é Tuktu. Anotei o nome no meu bloco de notas, dando a nós dois um momento para nos ajustarmos ao que acabara de acontecer. Tuktu. Meu nome é Victoria. Eu trabalho para o governo dos Estados Unidos. Você sabe o que isso significa?
A cabeça de Tuktu se inclinou, um gesto quase humano. Governo. Pessoas que fazem regras. Pessoas com poder. A pronúncia tinha um sotaque forte, mas a compreensão conceitual era clara. Meu Deus, essa coisa entendia estruturas políticas. Sim, eu disse. É exatamente isso. Preciso te fazer algumas perguntas, Tuktu, sobre quem você é, de onde você vem, o que você sabe. Por que eu deveria responder? A inteligência naquelas 5 palavras era espantosa. Tuktu não era apenas capaz de falar. Ele entendia de negociação, entendia que a informação tinha valor e que fornecê-la exigia alguma forma de reciprocidade. Porque neste momento, as pessoas para quem trabalho não sabem o que você é. Eu disse, escolhendo a honestidade em vez da manipulação. Algumas delas têm medo de você. Algumas delas querem te estudar, te abrindo. Se eu puder mostrar a elas que você é inteligente, que você tem linguagem, cultura e conhecimento, talvez eu possa convencê-las de que você vale mais vivo do que morto. Os olhos de Tuktu se estreitaram ligeiramente. Talvez, não certo. Eu detecto esta incerteza. Eu sei o que humanos fazem quando têm medo. Eu observo há muito tempo 120 invernos. Observo humanos temerem o que não entendem. Observo humanos matarem o que temem. 120 invernos, 120 anos. Se Tuktu estivesse dizendo a verdade, ele teria nascido por volta de 1872, vivido durante as guerras indígenas, as 2 guerras mundiais, toda a Guerra Fria. Ele vinha observando a humanidade por mais de um século, permanecendo escondido. Como isso é possível? Perguntei, quebrando momentaneamente meu próprio protocolo de interrogatório. Como vocês permaneceram escondidos por tanto tempo? Nós somos poucos, disse Tuktu baixinho. Nos escondemos em lugares profundos. Nos movemos à noite. Somos cuidadosos. Mas cuidadoso não é mais suficiente. Máquinas humanas veem calor, veem movimento. Estradas humanas vão para todos os lugares. Assentamentos humanos se espalham pelos últimos lugares selvagens. Em breve, não haverá mais onde se esconder. É por isso que você se rendeu, eu disse. Você decidiu que era melhor se revelar do que esperar até que nós o encontrássemos de qualquer maneira. Eu decidi arriscar, corrigiu Tuktu. Decidi que talvez se os humanos soubessem que somos reais, soubessem que somos gente, talvez os humanos nos deixassem viver, ou talvez os humanos nos matem todos. Mas se esconder era uma morte lenta. Esta é uma morte rápida ou talvez vida. Pelo menos esta é uma escolha que eu faço, não uma escolha feita para mim por um mundo que encolhe. O gravador continuava a capturar tudo, preservando esta conversa impossível para analistas que passariam anos dissecando cada palavra. Eu precisava manter Tuktu falando, precisava estabelecer não apenas a capacidade de linguagem, mas a profundidade do conhecimento, a complexidade cultural, qualquer coisa que provasse que se tratava de uma pessoa e não de um animal extraordinariamente esperto. Fale-me sobre o seu povo, eu disse. Quantos existem? Onde eles vivem? A expressão de Tuktu mudou para algo que parecia luto. Uma vez, muitas centenas. Quando eu nasci, minha avó dizia que talvez 1000 de nós em todos os territórios agora... A voz de Tuktu baixou. Agora talvez 50, talvez 60. Difícil saber o número exato. Estamos muito espalhados agora. Anos se passam entre vermos outros da nossa espécie. 50 indivíduos. Uma espécie inteira reduzida a talvez 50, espalhados pela natureza selvagem da América do Norte. A magnitude dessa perda pesou sobre mim. O que aconteceu? Para onde todos foram? Doenças humanas, armas humanas, máquinas humanas que cortam a floresta, explicou Tuktu. Somos próximos o suficiente da biologia humana para que suas doenças nos matem. Varíola, gripe, tuberculose.
Muitos do nosso povo morreram nos tempos das grandes doenças. Depois, caçadores humanos às vezes nos matam pensando que somos ursos. Às vezes nos matam sabendo que somos outra coisa, querendo um troféu, querendo uma prova. Então a floresta vira fazendas, vira estradas, vira cidades. O território se torna pequeno demais. Não há comida suficiente, não há espaço suficiente entre os assentamentos humanos. Alguns morrem de fome. Alguns são mortos por veículos nas estradas. Alguns... Tuktu fez uma pausa. Alguns simplesmente desistem. Param de comer, param de se importar, morrem de coração partido porque o mundo que conheciam se foi. Os rolos do gravador continuavam girando. Percebi que estava testemunhando algo extraordinário e terrível, o depoimento de alguém que viu sua civilização inteira entrar em colapso ao longo de mais de um século. Você disse que observa os humanos há 120 anos. O que aprendeu sobre nós? Tuktu ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ver a criatura ponderando se deveria responder com honestidade ou diplomaticamente. Finalmente, ele falou: humanos são o predador de maior sucesso que já existiu na Terra. Não porque vocês são fortes, mas porque vocês nunca param. Vocês querem terra, vocês tomam a terra. Vocês querem recursos, vocês tomam os recursos. Vocês querem algo extinto, vocês o extinguem. Vocês são o animal mais perigoso porque sempre querem mais e sempre encontram uma maneira de justificar a tomada. As palavras pairaram entre nós como uma acusação. Eu não podia discutir com a avaliação, mas Tuktu continuou, e ouvi algo diferente em seu tom. Mas os humanos também são a única espécie que eu vejo que pode escolher ser diferente. A única espécie que olha para a destruição e às vezes diz: isso está errado, devemos parar. Vocês salvam as baleias da extinção. Vocês protegem as florestas. Vocês fazem leis contra a matança de animais em perigo. Vocês são capazes de grande crueldade e grande compaixão. A questão é sempre qual delas vence. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. O coronel Reeves entrou, seu rosto sombrio. Senhora Reis, temos uma situação. Preciso de você aqui fora imediatamente. Olhei para Tuktu, cujas narinas se dilataram enquanto ele farejava o ar. 5 minutos, eu disse a Reeves. Isso é importante demais para ser interrompido. Agora, analista. Isso não é um pedido. Na sala de observação, o caos havia substituído o profissionalismo tenso de antes. A doutora Chen discutia com 2 recém-chegados, ambos internos que gritavam alto escalão do governo. Suas credenciais mostravam Departamento de Defesa com autorizações acima do meu nível. Temos confirmação por satélite de um assentamento na Floresta Nacional Olympic, disse um deles, sem rodeios. Aproximadamente 20 assinaturas de calor, múltiplas estruturas, padrão organizado sugerindo habitação permanente. O secretário quer que esta coisa seja transportada para uma instalação de pesquisa segura imediatamente para interrogatório avançado sobre a localização exata do assentamento e suas capacidades defensivas. Vocês não podem fazer isso, protestou a doutora Chen. Acabamos de estabelecer comunicação. Este espécime está cooperando voluntariamente. Forçá-lo a um interrogatório avançado destruirá qualquer chance de contato pacífico. O espécime agora é designado como um ativo de inteligência estratégica, respondeu o outro homem de terno. Todos os consultores civis estão sendo retirados do projeto. Esta é agora uma operação militar sob autoridade direta do Departamento de Defesa. Olhei pela janela de observação para Tuktu, que estava sentado imóvel à mesa, a cabeça maciça inclinada, como se estivesse ouvindo sons além da audição humana. Essa criatura acabou de me dizer que talvez restem 50 de sua espécie. Vocês querem torturá-lo para obter a informação e depois o quê? Caçar
e destruir os últimos remanescentes de uma espécie inteligente. Queremos garantir a segurança contra ameaças potenciais antes que se tornem ameaças reais, disse o primeiro homem de terno. Uma espécie inteligente desconhecida, vivendo em solo americano com capacidades e intenções desconhecidas, é inaceitável do ponto de vista da segurança. Você tem até o amanhecer de amanhã para extrair qualquer inteligência tática que puder. Depois disso, moveremos o ativo para uma instalação secreta, onde especialistas continuarão o interrogatório amanhecer. Olhei para o meu relógio. Isso me dava talvez 8 horas. 8 horas para obter informações suficientes para convencer os elementos mais paranoicos do aparato de segurança nacional de que uma espécie que eles acabaram de descobrir valia a pena proteger em vez de eliminar. Virei-me para Reeves. O que torna isso tão urgente de repente? O que você não está me contando? O coronel pegou uma pasta sigilosa. 3 horas atrás, satélites da NRO detectaram assinaturas eletromagnéticas incomuns vindas da área do assentamento. Não sabemos o que as está gerando, mas os padrões de frequência sugerem alguma forma de tecnologia de comunicação. Aquele assentamento não é apenas um acampamento primitivo. Pode ter capacidades tecnológicas que não entendemos. O Departamento de Defesa quer saber com o que estamos lidando antes de fazermos qualquer tipo de contato. Senti um frio se espalhar pelo meu peito. Eles acham que o povo de Tuktu tem tecnologia. Acham que podem ser uma ameaça. E a resposta padrão a ameaças desconhecidas na comunidade de segurança nacional era sempre a mesma: neutralizar primeiro, estudar depois. Eu precisava voltar para aquela sala imediatamente. Tuktu ergueu os olhos no momento em que entrei, aqueles olhos castanhos perscrutando meu rosto. Algo mudou. Seu cheiro está diferente. Mais hormônios de estresse, mais químicos de medo. O que os humanos decidiram? Eles encontraram seu povo. Eu disse sem rodeios. Satélites localizaram um assentamento nas montanhas Olympic. Cerca de 20 indivíduos. O governo quer saber tudo sobre eles antes de fazer contato. Quer saber se vocês são uma ameaça. As mãos de Tuktu se fecharam em punhos. A mesa gemeu sob a pressão, o metal se deformando ligeiramente. Por um momento, vi o potencial de violência que essa criatura estava constantemente escolhendo conter. Então, deliberadamente, Tuktu relaxou o aperto e respirou lenta e controladamente. Quanto tempo até os soldados chegarem? Não sei. Talvez dias, talvez horas. Mas Tuktu, há uma chance aqui. Se você me ajudar a entender seu povo, se puder mostrar que não são perigosos, que têm conhecimento que poderia beneficiar a humanidade, talvez eu consiga convencê-los a escolher o contato pacífico em vez da ação hostil. E se eu te contar tudo? Você promete que os humanos não machucarão meu povo? A voz de Tuktu era neutra. Você promete que os soldados não atirarão primeiro para pensar depois? Você promete que os humanos manterão sua palavra? Não posso prometer nada, eu disse, porque mentir parecia pior do que admitir minha impotência. Sou apenas uma analista em uma burocracia gigantesca. Mas posso lutar por você. Posso usar tudo o que você me disser para apresentar o argumento mais forte possível para proteger seu povo. Posso documentar esta conversa, levá-la a pessoas que possam ouvir, tornar mais difícil para eles fazerem a coisa errada. Não é muito, mas é o que posso oferecer. Tuktu me estudou por um longo momento. Você é honesta. Isso é bom. A maioria dos humanos mente quando acha que isso os ajuda. Você admite que tem pouco poder, pouca capacidade de proteger. Eu respeito essa verdade. A criatura se inclinou para a frente e eu me forcei a não recuar. Eu vou te contar sobre meu povo, não porque confio em todos os humanos, mas porque confio que você vai tentar. Às vezes, tentar é tudo o que se pode fazer.
Pelas 6 horas seguintes, com apenas breves pausas para Tuktu beber água e comer as frutas e vegetais trazidos por guardas que não conseguiam esconder seu medo e fascínio, eu aprendi a verdade sobre uma espécie que existiu ao lado da humanidade por milhares de anos. O povo de Tuktu se chamava Nukapu, que significava aproximadamente o povo da floresta, em uma língua que nunca havia sido escrita. Eles não eram uma subespécie de humanos modernos. Sua linha evolutiva divergiu da nossa há aproximadamente 2 milhões de anos, desenvolvendo-se de forma diferente nas florestas da América do Norte, enquanto o Homo sapiens evoluía na África e na Ásia. Eles tinham uma cultura sofisticada, sistemas de parentesco elaborados, locais de encontros sazonais, onde clãs espalhados se reuniam para trocar conhecimento e encontrar parceiros. Tinham música, embora não instrumental. Suas canções eram vocalizações complexas que carregavam informações por quilômetros de floresta. Tinham algo como religião, um profundo sistema de crenças animistas que via todos os seres vivos como parte de um todo interconectado. Tinham costumes funerários, rituais de luto, maneiras de honrar seus mortos que eram tão significativas quanto qualquer tradição humana. Nós não somos primitivos, explicou Tuktu pacientemente. Nós escolhemos este modo de vida. Há muito tempo, milhares de invernos antes mesmo da avó da minha avó, nosso povo observou os primeiros humanos em outras terras construírem cidades. Observamos os humanos desenvolverem agricultura, metalurgia, ferramentas complexas. Poderíamos ter feito o mesmo. Tínhamos inteligência, tínhamos mãos para fazer ferramentas, mas nossos sábios olharam para o que as cidades exigem. Cidades precisam de exércitos para se defender, precisam de povos conquistados para trabalhar. Precisam de expansão constante para alimentar uma população crescente. Nossos sábios disseram que este caminho leva ao sofrimento, à guerra sem fim. Nós escolhemos um caminho diferente. Escolhemos viver em equilíbrio com a floresta, pegar apenas o que precisamos, deixar outros seres viverem, mas a escolha de permanecer em equilíbrio com a natureza, em vez de dominá-la, tornou o povo de Tuktu vulnerável quando os europeus chegaram com suas armas, doenças e a certeza absoluta de que a terra era deles para reivindicar. Os Nukapu recuaram para o interior da selva, tornaram-se lendas em vez de enfrentar o extermínio. Eles observaram, escondidos, enquanto os povos indígenas eram deslocados. As florestas eram derrubadas e o mundo que conheceram por milênios era sistematicamente destruído. Os povos indígenas sabiam de nós, continuou Tuktu, tribos perto das quais vivemos por milhares de anos. Às vezes, negociávamos com eles, compartilhávamos território, eles nos respeitavam, nós os respeitávamos. Mas quando os humanos europeus vieram com armas e doenças, vimos o que acontece com as pessoas que não podem se esconder, que não podem desaparecer na floresta. Vimos as reservas, os tratados quebrados, o genocídio. Decidimos que era melhor nos tornarmos um mito do que sermos extintos. Por muito tempo, isso funcionou. Os humanos pensavam que éramos apenas histórias, apenas folclore. Nos tornamos muito bons em nos esconder. Mas agora, a voz da criatura ficou pesada. Agora não há mais onde se esconder. A tecnologia humana vê através da escuridão, vê através da floresta, assentamentos humanos por toda parte. Estamos presos entre nos revelar e morrer em segredo. Você disse que decidiu arriscar se revelando? Incentivei. Mas há um assentamento do seu povo que não sabe que você está aqui, não sabe que os humanos os descobriram. O que eles farão quando os soldados chegarem? Depende da anciã, disse Tuktu. Todo clã tem uma anciã, a mais velha e mais sábia. Geralmente uma fêmea, porque as fêmeas vivem mais, têm melhor memória. A anciã toma as decisões pelo grupo. Se a anciã em Spirit Grove
É como chamamos o assentamento que vocês encontraram. Se a anciã de lá for sábia, ela dirá ao clã para se espalhar pela floresta profunda, se esconder até entenderem as intenções humanas. Se ela estiver com medo, pode dizer para fugirem completamente, abandonarem o território para sempre. Se ela estiver desesperada ou com raiva... Tuktu fez uma pausa e eu vi algo como dor cruzar aquele rosto alienígena. Se ela estiver desesperada, pode escolher lutar. Lutar contra forças militares modernas, eles não poderiam vencer. Nós sabemos disso, disse Tuktu em voz baixa. Mas um animal encurralado luta mesmo quando a morte é certa. Nós somos fortes, Victoria. Muito mais fortes que os humanos. Um macho nukapu pode levantar uma rocha que 5 humanos precisam para mover. Pode quebrar árvores, esmagar ossos com as mãos. Em combate corpo a corpo na floresta à noite, somos muito perigosos. Mataríamos alguns soldados antes de sermos mortos, mas morreríamos. E se um nukapu matar soldados humanos, então todos os humanos nos caçarão até sermos extintos. Este era o cenário de pesadelo com o qual os engravatados do Departamento de Defesa estavam preocupados. Um confronto militar que terminaria com baixas de ambos os lados e, subsequentemente, justificaria tratar os nukapu como ameaças hostis a serem eliminadas. Como evitamos isso? Perguntei. O que diria ao seu povo que os humanos vêm em paz? Tuktu pensou cuidadosamente antes de responder. Os nukapu têm um gesto de paz. Mãos abertas, palmas para a frente, enquanto se fala o nome e o clã em voz alta. Mostramos que não temos armas, nos tornamos vulneráveis, nos identificamos. Isso diz a outros nukapu que viemos como amigos, mas... A voz da criatura baixou. Seu povo não acreditará em soldados humanos fazendo um gesto de paz. Muita história de mentiras humanas. Muitas vezes os humanos vieram com palavras de paz e armas nas costas. Então, qual é a alternativa? Silêncio. Então Tuktu olhou diretamente para mim com uma intensidade quase física. Precisaria de alguém em quem eles pudessem confiar. Alguém que falou com um nukapu. Alguém que cheira a nukapu porque esteve perto de nós. Alguém que não é soldado, mas também não é ameaçador. Precisaria de você, Victoria. Antes que eu pudesse processar isso, a porta se abriu com um estrondo. Reeves estava lá, rádio na mão, rosto pálido. Temos uma situação se desenvolvendo. Uma equipe de reconhecimento que enviamos para observar o assentamento relata que os indivíduos detectaram sua presença. Eles estão cercados. Os indivíduos estão mostrando movimento tático coordenado. O líder da equipe está pedindo permissão para engajar. Meu sangue gelou. Quando você enviou uma equipe de reconhecimento? 3 horas atrás, precisávamos de informações em campo para verificar os dados do satélite. A que distância eles chegaram? Perto o suficiente. Os indivíduos do assentamento os detectaram e agora os cercaram. Estamos diante de uma potencial situação de contato hostil nos próximos minutos se não autorizarmos uma ação defensiva. Arranquei o rádio de Reeves. Aqui é Victoria Reis. Me coloque em comunicação direta com o líder da equipe agora mesmo. Isso não é protocolo, senhora Reis. Dane-se o protocolo. Me conecte ou eu vou denunciar a todos os comitês de supervisão que a DIA autorizou uma ação militar contra uma espécie potencialmente inteligente sem a devida autorização. A ameaça era vazia, mas eficaz. Reeves fez a conexão. A estática chiou. Então uma voz, jovem e assustada. Aqui é o Tenente Morrison, líder da equipe de reconhecimento. Temos aproximadamente 18 indivíduos em um perímetro tático ao redor da nossa posição. Eles estão usando sinais de mão para se coordenar. Estão vocalizando. Não atacaram, mas definitivamente estão se preparando para isso. Preciso de autorização para defender minha equipe. Tenente Morrison,
Disparei. Aqui é a analista Victoria Reis, da DIA. Esses indivíduos são inteligentes. Eles têm linguagem. Eles acham que vocês estão aí para matá-los. Não atire, a menos que seja absolutamente necessário. Você me entendeu? Senhora, com todo o respeito, tenho 6 pessoas dependendo de mim para mantê-las vivas. Essas coisas poderiam tomar nossa posição em segundos. Olhei para Tuk-Tu, que se levantara e estava pressionado contra a parede da sala de interrogatório, a cabeça inclinada em um ângulo que sugeria que ele estava ouvindo algo que eu não podia ouvir. Você consegue ouvi-los? Perguntei. Tuk-Tu assentiu. A anciã está lá. Ela está indicando as posições, organizando a defesa. Ela está com medo. Acha que os soldados vieram para matar o clã, para tomar o território. Ela está se preparando para dar a ordem de ataque. Tomei uma decisão que salvaria vidas ou acabaria com minha carreira e possivelmente com minha vida. Tenente Morrison, mantenha sua posição. Abaixem suas armas. Mostrem as palmas das mãos abertas. Estou indo para sua localização com alguém que pode negociar. Quão rápido a senhora consegue chegar aqui? Estamos em terreno acidentado, a horas de qualquer estrada. Estarei aí em menos de 1 hora. Olhei para o Coronel Reeves. Você vai me dar um helicóptero e vai me deixar levar Tuk-Tu. E vai rezar para que isso funcione, porque se os tiros começarem, você terá soldados mortos e um genocídio em sua consciência. O voo de helicóptero para a Península Olympic foi os 45 minutos mais longos da minha vida. Tuk-Tu sentou-se encolhido no compartimento de carga do transporte militar, grande demais para o espaço, as mãos maciças agarrando os cintos de segurança. A criatura nunca estivera em uma aeronave antes, e o medo era óbvio em sua linguagem corporal. Apesar das tentativas de permanecer calmo, a doutora Shen havia forçado sua entrada no voo e estava sentada com um laptop, tentando desesperadamente documentar tudo caso tudo desse errado. Eu usava um colete tático carregado com equipamentos de comunicação e visão noturna que esperava não precisar. O piloto do helicóptero não parava de olhar para trás para Tuk-Tu, provavelmente se perguntando se estava alucinando. O artilheiro da porta não disse uma palavra desde que decolamos. Apenas ficou sentado com sua arma pronta e os olhos fixos em nosso passageiro. Agente Reis, a voz do piloto chiou no meu fone de ouvido. Estamos chegando perto. A equipe em terra relata que os indivíduos se aproximaram de sua posição. Estão ficando agitados. A cabeça de Tuk-Tu se ergueu bruscamente. Eles sentem o cheiro do medo nos soldados. Os machos jovens estão desafiando a autoridade da anciã, dizendo que deveriam atacar antes que os humanos os ataquem. Devemos chegar logo, ou haverá sangue. As montanhas Olympic se erguia mal ao nosso redor. Florestas antigas se estendendo em todas as direções. Lá embaixo, eu podia ver o brilho fraco de luzes químicas marcando a posição da equipe de reconhecimento e, na borda da linha das árvores, formas em movimento que minha mente racional ainda não conseguia processar como reais. 2 minutos para a zona de pouso, anunciou o piloto, pousando a 50 metros da equipe em terra. No momento em que o helicóptero tocou o solo, Tuk-Tu saltou com uma graça surpreendente para algo tão maciço. Eu o segui, tropeçando no terreno irregular. O tenente Morrison e sua equipe estavam em um círculo defensivo, armas abaixadas, mas prontas. Além deles, mal visíveis na escuridão, havia aproximadamente 18 figuras. Figuras grandes que se moviam com uma fluidez predatória. "Tenente!" gritei. "Diga aos seus homens para baixarem completamente as armas. Coloquem-nas no chão, se possível. Estamos mostrando que não somos uma ameaça." "Senhora, isso não é..." "É uma ordem, tenente. Faça isso agora ou explique aos seus superiores por que você precipitou a violência do primeiro contato com uma espécie inteligente." Morrison tomou uma decisão difícil e seguiu as ordens. Sua equipe colocou as armas no chão lentamente, com cuidado.
O movimento nas árvores parou. Então, Tuktu fez algo que eu não esperava. A criatura ergueu suas mãos maciças, palmas para a frente, e começou a vocalizar. Não eram palavras, não em qualquer língua humana. Era aquele chamado modulado e complexo que eu ouvira na sala de interrogatório, mas mais longo, mais elaborado. Uma canção que atravessou a clareira e entrou na floresta. Por talvez 30 segundos, houve apenas a voz de Tuktu preenchendo a noite na montanha. Então, da floresta uma resposta, uma voz diferente, mais aguda, mas igualmente poderosa. A troca continuou. Essa conversa alienígena acontecendo enquanto a equipe de Morrison e eu ficávamos paralisados, observando algo que reescreveria todos os livros didáticos sobre o excepcionalismo humano e nosso lugar no mundo. Finalmente, Tuktu se virou para mim. A anciã concorda em falar. Ela virá à frente com outros dois. Você e eu nos aproximaremos. Os outros devem ficar aqui. Se qualquer soldado se mover em direção à floresta, qualquer arma for erguida, o clã atacará. Eles estão com muito medo, Victoria. Muito perto da violência. Devemos ser muito cuidadosos. Assenti e segui Tuktu em direção à linha das árvores. Minhas pernas pareciam instáveis. O medo e a adrenalina me deixando tonta. A floresta parecia nos engolir. A escuridão se fechando ao redor como água. Eu podia sentir presenças por toda parte, o clã observando, avaliando, pronto para explodir em violência se dessemos um passo em falso. Entramos em uma pequena clareira onde a luz da lua se filtrava por uma abertura na copa das árvores. 3 figuras esperavam lá. 2 eram machos maciços, facilmente com 2,40 metros de altura, posicionados protetoramente de cada lado de uma figura menor, a anciã. Ela tinha talvez 2,10 metros, sua pelagem salpicada de cinza, sua postura mostrando a leve curvatura da velhice. Mas seus olhos, eles eram antigos além da medida, contendo o que parecia ser séculos de sabedoria e dor acumuladas. Tuktu se aproximou e realizou um gesto elaborado, uma reverência combinada com movimentos complexos das mãos, enquanto emitia um som baixo e cantante. A anciã respondeu da mesma forma, depois voltou aqueles olhos antigos para mim. Quando ela falou, seu inglês era muito mais claro que o de Tuktu. Cada palavra cuidadosamente pronunciada, com apenas um leve sotaque. Você é a humana que fala com Tuktu, que oferece promessas de segurança que não pode cumprir. Eu vivi 157 invernos. Eu vi seu povo consumir nosso mundo como o fogo consome a floresta. Eu vi meu povo diminuir de milhares para dezenas. E agora você vem com máquinas e armas e nos pede para confiar em você. Anciã, comecei, minha voz tremendo apesar dos meus melhores esforços. Não posso falar por todos os humanos, só posso falar por mim mesma. Vim aqui esta noite porque passei horas conversando com Tuktu e aprendi que seu povo merece existir, merece ter um território para viver, merece ser protegido em vez de caçado ou estudado como animais. Vocês são gente. Vocês pensam, sentem, têm cultura e história. Vocês não deveriam mais ter que se esconder. Não deveríamos, disse a anciã, e havia um humor amargo em sua voz. Muitas coisas que não deveriam ser, são. O que te faz pensar que suas palavras mudarão alguma coisa? Que poder uma única humana tem contra o ímpeto de toda a sua civilização? Não sei se tenho algum poder, admiti. Mas vou tentar. Vou documentar tudo o que Tuktu me disse. Tudo o que estou vendo aqui esta noite. Vou levar isso aos mais altos níveis de governo que puder alcançar e apresentar o argumento mais forte possível de que seu povo merece proteção, que vocês têm valor além do que pode ser aprendido pela dissecação, que a humanidade lhes deve a chance de sobreviver. A anciã me estudou em silêncio. Ao nosso redor, eu podia sentir o clã se tensionando, esperando por sua decisão.
Atrás de mim, na clareira, a equipe de Morrison provavelmente se perguntava se veria sua casa novamente. Tudo dependia deste momento, de se este ser antigo, que tinha todos os motivos para desconfiar da humanidade, poderia encontrar alguma razão para esperar que pudéssemos ser melhores do que nossa história sugeria. Então, a anciã disse algo que mudou tudo. Tuktu diz que você chorou pela filha dele, por uma criança que você nunca conheceu, de uma espécie que você não sabia que existia até dias atrás. Lágrimas não podem ser comandadas. O luto pela perda de outro não pode ser fingido. É por isso que concordei em falar com você. Você mostrou coração quando pensou que ninguém importante estava olhando. Isso me diz mais do que quaisquer palavras que você diga. Agora, ela deu um passo à frente e, apesar de mim, eu dei um passo para trás. Ela era menor que os machos que a flanqueavam, mas irradiava uma autoridade que tornava o tamanho irrelevante. Eu lhe oferecerei um acordo, Victoria Reis. Confiarei a você a verdade sobre meu povo, nossos números, nossos territórios, nossa história, informações que poderiam ser usadas para nos destruir completamente. Você levará essa verdade aos seus líderes e os convencerá de que valemos a pena proteger. E se não puder convencê-los, então nós desapareceremos. Nos espalharemos pelas florestas mais profundas, em lugares que seus satélites não podem ver, em território tão remoto que talvez nem a morte nos encontre lá. Voltaremos a ser mitologia. E talvez em outro século, quando seu povo tiver aprendido a sabedoria, tentaremos novamente. Ela, que vira 157 invernos, manteve meu olhar. Ou talvez sejamos a última geração. Talvez quando morrermos, 10.000 anos de conhecimento acumulado morram conosco. Canções que explicam as estações, histórias que ensinam como viver em equilíbrio, uma compreensão das florestas que seus cientistas levarão séculos para reaprender tudo perdido. Este é o risco que corremos esta noite. Ouvi um movimento atrás de mim. Virando-me, vi que 2 dos soldados de Morrison haviam avançado em nossa direção, provavelmente preocupados com minha segurança. O clã reagiu instantaneamente. Os 2 machos maciços que flanqueavam a anciã se moveram para interceptá-los com uma velocidade aterrorizante. Ouvi armas sendo erguidas, ouvi Morrison gritando ordens e soube com certeza absoluta que tinha 3 segundos para evitar um massacre. Fiz a única coisa que podia. Fiquei entre os 2 grupos, abrindo os braços, tornando-me o alvo mais vulnerável na clareira. Parem! Minha voz falhou com a intensidade. Todo mundo, pare agora mesmo! Os machos no capu congelaram no meio do passo. Os soldados de Morrison tinham suas carabinas meio erguidas. Por um instante, toda a floresta pareceu prender a respiração. Tenente Morrison, eu disse mantendo a voz firme, apesar do meu coração tentando sair do peito. Abaixem suas armas e recuem imediatamente. Vocês quebraram o acordo. Eles acham que vocês estão atacando. Não os façam se defender. Senhora, pensamos que você poderia estar em perigo. Estou em mais perigo com vocês escalando esta situação do que com qualquer outra coisa. Recuem. É uma ordem. Morrison olhou para os machos no capu, cada um claramente capaz de despedaçar um humano com as próprias mãos, e fez a escolha inteligente. Recuar, ordenou ele. Devagar, sem movimentos bruscos. Os soldados recuaram. Os machos, no capu, os observaram ir, depois olharam para sua anciã. Ela fez um pequeno gesto e eles voltaram para o lado dela. Você se colocou entre as armas e meu povo, disse a anciã, e algo em sua voz havia mudado. Você se fez de escudo, embora seja pequena e fraca em comparação a nós. Esta é a segunda razão pela qual confiarei em você. Palavras são fáceis. A ação, no momento de perigo, revela o verdadeiro caráter. Minhas mãos tremiam. Juntei-as para esconder. Anciã, podemos continuar?
Você me dirá o que preciso saber para ajudar seu povo? Pelas 3 horas seguintes, sentada naquela clareira iluminada pela lua, enquanto a temperatura caía e minhas roupas inadequadas se tornavam dolorosamente insuficientes, aprendi a verdade completa sobre os Nukapu. Eles não eram uma subespécie de humanos modernos, mas um desenvolvimento paralelo, uma resposta evolutiva diferente à questão da inteligência. Onde os humanos escolheram a tecnologia e a civilização, os Nukapu escolheram a integração sustentável com seu ambiente. Eles tinham tradições orais, sofisticadas, que preservavam informações através de gerações, com uma precisão que rivalizava com os registros escritos. Eles entendiam de ecologia, comportamento animal, medicina vegetal e padrões climáticos com uma profundidade que vinha de milhares de anos de observação direta. Não somos primitivos, explicou a anciã. Escolhemos este caminho deliberadamente. Nossos ancestrais observaram as primeiras civilizações humanas em outras terras. Viram que as cidades exigem conquista constante para se sustentar. Viram que a agricultura exige cada vez mais terra. Viram a escrita, a matemática e as armas de metal serem usadas para construir impérios que eventualmente entraram em colapso. Nossos sábios disseram que este caminho leva apenas ao sofrimento. Escolhemos o equilíbrio em vez do crescimento, a suficiência em vez da abundância, a sabedoria em vez do poder. Mas essa escolha os tornou vulneráveis quando os europeus chegaram com doenças infecciosas e uma expansão imparável. Os Nukapu recuaram, escolheram se tornar lenda em vez de enfrentar um extermínio potencial. Eles mantiveram contato mínimo com os povos indígenas que sabiam deles e respeitavam seu desejo de sigilo. Mas a expansão europeia foi implacável e agora simplesmente não havia mais onde se esconder. A anciã me contou sobre a estrutura social dos Nukapu, sua governança matriarcal, seus sofisticados sistemas de parentesco que evitavam a endogamia em populações pequenas. Ela explicou seus locais de encontros sazonais, onde clãs espalhados se reuniam para trocar conhecimento e material genético. Ela descreveu seus costumes funerários, seus rituais de luto, suas canções que carregavam não apenas significado, mas informações embutidas sobre territórios e recursos. Ela me contou a verdade mais dura por último. Em toda a América do Norte, do Alasca ao norte da Califórnia, da costa do Pacífico às montanhas rochosas, restavam talvez 68 Nukapu. Alguns clãs estavam sem contato há anos e poderiam já estar extintos. O clã de Spirit Grove tinha 17 membros. A diversidade genética era perigosamente baixa. Sem intervenção em mais 2 gerações, a espécie entraria em colapso e extinção simplesmente por problemas genéticos acumulados. Do que vocês precisam para sobreviver? Perguntei. Não como os estados-nação definem necessidade, mas como um povo. O que permitiria que seus filhos tivessem um futuro? A resposta da anciã foi direta: território protegido. Pelo menos 20 mil quilômetros quadrados de floresta antiga, conectados por corredores de vida selvagem que permitem a viagem entre os territórios dos clãs, proteção legal contra o desenvolvimento, a exploração madeireira, a invasão humana, assistência médica fornecida com cuidado. Seus cientistas poderiam nos ensinar a tratar doenças contra as quais não temos imunidade. Reconhecimento de que somos um povo sob suas leis, com direitos de existir na terra que ocupamos há 10 mil anos. Vocês querem soberania, eu disse. Nós queremos sobrevivência. Ela corrigiu. Soberania é um conceito humano. Queremos que nossos filhos cresçam conhecendo a floresta, aprendam as canções, se tornem anciãos que passam o conhecimento para a próxima geração. Coisas simples. Coisas que todo pai quer, independentemente da espécie. Olhei para o meu relógio. 4 horas e 18 da manhã.
Eu tinha talvez 2 horas até que o prazo do Departamento de Defesa expirasse e eles iniciassem quaisquer planos de contingência que tivessem desenvolvido 2 horas para levar essa informação a alguém que pudesse realmente fazer algo a respeito. Anciã, preciso que você volte comigo para a instalação. Você e Tuktu. Se os tomadores de decisão puderem conhecê-la diretamente, ouvir sua história de você, eles estarão mais propensos a autorizar a proteção em vez da eliminação. Você quer que eu entre em uma jaula? Disse a anciã categoricamente. Quero que você entre em uma negociação, respondi. Comigo ao seu lado, com a documentação de tudo o que você me contou, com todo o peso da evidência moral e científica, forçando-os a vê-los como pessoas em vez de ameaças, não posso garantir o resultado, mas posso garantir que lutarei por vocês com tudo o que tenho. A anciã se virou para seu clã e falou em sua língua, sons belos e fluidos que pareciam se misturar com a floresta ao nosso redor. A discussão que se seguiu foi rápida, complexa, cheia do que parecia ser preocupação e desacordo. Finalmente, ela se virou para mim. O clã diz que sou valiosa demais para arriscar. Diz que Spirit Grove precisa de sua anciã. Não pode perder o conhecimento acumulado se eu for aprisionada ou morta. Mas Tuktu se ofereceu para retornar com você, e este é Stormcaller, meu neto. Ela gesticulou para um dos grandes machos. Ele é jovem, apenas 39 invernos, mas é corajoso e fala bem as palavras humanas. Ele também virá. 2 vozes são melhores que uma ao falar com aqueles que não querem ouvir. Stormcaller deu um passo à frente e fez o gesto de saudação. Seu inglês, quando falou, era notavelmente claro. Honra em conhecer a humana que luta pelo meu povo. A avó diz que você tem um bom coração, que mostra a verdade em suas ações. Confiarei em você como ela confia. Olhei para o jovem macho no capu, para Tuktu parado, paciente e resignado, para a anciã que estava apostando o futuro de seu povo na minha capacidade de convencer uma burocracia que tinha todos os motivos para escolher a segurança em vez da compaixão. Não vou decepcioná-los, eu disse, e esperei desesperadamente poder cumprir essa promessa. O voo de volta para Fort Meade foi surreal de maneiras que ainda luto para articular. Stormcaller nunca tinha visto tecnologia mais complexa do que um rádio de pilha. Vê-lo experimentar o voo de helicóptero, a maravilha e o terror estampados em feições que eram simultaneamente alienígenas e notavelmente expressivas, foi profundamente comovente. Tuktu sentou-se ao lado dele, falando em sua língua, provavelmente explicando o que estava acontecendo e tranquilizando-o. A doutora Chen os entrevistou durante todo o voo, seu laptop se enchendo de notas sobre a biologia, cultura e história dos Nukapu. A equipe de Morrison parou de parecer nervosa e começou a parecer maravilhada. Esses soldados, que estavam preparados para lutar por suas vidas contra o que pensavam ser animais, agora compartilhavam rações com seres que discutiam filosofia e ecologia com uma sofisticação casual. Pousamos em Fort Meade às 6h17 da manhã. Eu havia perdido o prazo da meia-noite por mais de 6 horas e esperava ser imediatamente removida do projeto. Em vez disso, esperando na instalação subterrânea, estava uma mulher que eu reconheci da televisão e de briefings de segurança, a doutora Sarah Mitchell, a conselheira de segurança nacional do presidente. Sua presença significava que isso havia escalado para os mais altos níveis do governo. Senhora Reis, disse ela sem rodeios. Sua excursão de helicóptero não autorizada e o comando de ativos sigilosos criaram um incidente diplomático significativo. Pensei que íamos terminar a noite com soldados mortos e uma espécie extinta, respondi. Escolhi a opção que manteve todos vivos. A expressão da doutora Mitchell era indecifrável. Você escolheu corretamente.
O presidente tem acompanhado esta situação desde ontem à noite. Ele me enviou para avaliar pessoalmente se o que você descobriu justifica a criação de uma categoria inteiramente nova de status protegido sob a lei dos Ilabeas Misnaira. Ela se virou para Tuktu e Stormcaller. Senhores, entendo que tiveram uma semana muito difícil. Estariam dispostos a falar comigo. Pelas 2 horas seguintes, a doutora Mitchell conduziu o que foi essencialmente uma negociação diplomática com representantes de uma espécie que o governo do Zea havia descoberto oficialmente menos de uma semana antes. Tuktu e Stormcaller explicaram a história de seu povo, sua crise atual, sua esperança de que a humanidade pudesse escolher a coexistência em vez da eliminação. Eles responderam a perguntas sobre distribuição populacional, necessidades territoriais e sua relação com os povos indígenas. Descreveram seu conhecimento de ecologia florestal, medicina vegetal e comportamento animal. Então, Stormcaller disse algo que transformou toda a conversa. Doutora Mitchell, os humanos se orgulham da ciência, da descoberta, do aprendizado. Nós os observamos por gerações. Entendemos essas florestas de maneiras que seus cientistas não podem aprender com imagens de satélite ou breves estudos de campo. Sabemos quais plantas curam doenças que seus antibióticos não podem tratar. Entendemos os padrões de migração animal, a ecologia do fogo, a química do solo a partir de milhares de anos de observação direta. Podemos ensiná-los a viver com as florestas, em vez de apenas usá-las. Vocês podem nos abrir para ver como nossos corpos funcionam, ou podem trabalhar conosco para entender como as florestas funcionam. Um caminho lhes dá espécimes mortos. O outro caminho lhes dá conhecimento vivo que poderia ajudar os humanos a sobreviver às mudanças que estão por vir em seu mundo. A doutora Mitchell ficou muito quieta. Que mudanças? O aquecimento do clima, disse Stormcaller, usando um termo que em 1992 ainda não era amplamente aceito. Os padrões climáticos estão mudando, as florestas estão mudando. Os animais estão se mudando para novos territórios porque os antigos territórios não os sustentam mais. Nós vemos isso começar há 30 invernos. Os cientistas humanos estão começando a ver também, mas ainda não entendemos o escopo. Podemos ensiná-los a se adaptar, a viver com um mundo em mudança, em vez de lutar contra ele. A ser parte da floresta em vez de consumidor da floresta. A sala ficou em silêncio. Então, a doutora Mitchell se virou para os representantes do Departamento de Defesa que estavam observando. Senhores, aconselharei o presidente a criar uma nova estrutura legal para esta situação. Estes indivíduos serão designados como pessoas indígenas com plenas proteções de direitos humanos. Seus territórios serão classificados como habitat crítico sob uma ordem de conservação de emergência. Qualquer interferência não autorizada com eles ou suas terras será processada como crime contra a humanidade. Ela olhou de volta para Tuktu e Stormcaller. Este é o começo de uma negociação muito longa. Mas entendam que o governo dos Estados Unidos acaba de decidir reconhecer seu povo como gente perante a lei. Bem-vindos ao início de uma relação diplomática muito estranha. Isso foi há 33 anos. O mundo agora sabe sobre os Nukapu. A história foi cuidadosamente divulgada em 1995, após extensa preparação diplomática. Houve pânico inicialmente, negação, teorias da conspiração. Depois, gradualmente, aceitação. A reserva de Spirit Grove foi estabelecida em 1996, 20 mil quilômetros quadrados de território protegido nas montanhas Olympic. Reservas semelhantes se seguiram na Colômbia Britânica, no norte da Califórnia, no Alasca, onde clãs isolados foram localizados. A população se estabilizou em aproximadamente 190 indivíduos.
Ainda é perigosamente baixa, mas é sustentável com um manejo cuidadoso. Cientistas no Capu? Sim, membros da geração mais jovem aprenderam os métodos científicos humanos, mantendo o conhecimento tradicional, estão trabalhando com biólogos humanos em genética de conservação e programas de reprodução assistida. Tuctu morreu em 2018, aos 146 anos. Eu estava lá quando ele faleceu, em uma instalação médica projetada para acomodar sua espécie. Ele estava cercado por membros do clã e por amigos humanos que trabalharam com ele por décadas. Suas últimas palavras para mim foram: "Você continuou tentando, Victoria. Você escolheu ver pessoas quando outros escolheram ver ameaças. Essa escolha nos salvou. Obrigado." Stormcaller lidera o clã de Spirit Grove agora, aplicando a sabedoria que sua avó lhe ensinou. A própria anciã viveu até 2009, o suficiente para ver seu povo se afastar da beira da extinção. Participei de sua cerimônia memorial, onde Nukapu de toda a América do Norte se reuniram para honrar sua memória e transmitir seu conhecimento à próxima geração. Tenho 74 anos agora. Aposentei-me da DIA em 2015, mas nunca parei de trabalhar com os Nukapu. Faço parte do conselho da Comissão Humano Nukapu, ajudo a mediar disputas, defendo a expansão das proteções. Meus netos estão crescendo em um mundo onde o contato com os Nukapu é normal, onde excursões escolares às reservas fazem parte da educação padrão. A verdade sigilosa que justificou todo o segredo não era sobre segurança nacional em nenhum sentido convencional. Era mais simples e mais profunda. Os Nukapu tinham um ditado transmitido através de sua longa história. A medida de um povo não está no que ele pode destruir, mas no que ele escolhe proteger. Por milhares de anos, observando a humanidade se expandir pelo planeta, os Nukapu acreditavam que havíamos falhado nessa medida. Escolhemos a destruição em vez da proteção, a exploração em vez da coexistência, o ganho imediato em vez da sustentabilidade a longo prazo. Eles nos viram levar inúmeras espécies à extinção, travar guerras por recursos, envenenar nosso próprio ambiente em busca de lucro. Mas Tuctu apostou que a humanidade poderia mudar, que poderíamos olhar para algo fundamentalmente diferente de nós mesmos e escolher a proteção em vez da destruição. A parte aterrorizante é que quase não fizemos essa escolha. Chegamos a horas de dissecar Tuctu, a minutos de um confronto militar que teria terminado com Nukapu massacrados e soldados traumatizados, provando todas as sômbrias suposições sobre a natureza humana. O que nos salvou não foi uma moralidade superior. Foram escolhas individuais, feitas por pessoas que poderiam ter escolhido de forma diferente. A doutora Chen, lutando pela integridade científica. O coronel Reeves, confiando no meu julgamento. O tenente Morrison, baixando suas armas. A doutora Mitchell vendo pessoas em vez de ameaças. Eu chorando pela filha perdida de alguém e sendo sincera. A revelação foi esta: o maior perigo da humanidade não é que sejamos inerentemente maus, mas que somos capazes tanto de uma tremenda compaixão quanto de uma tremenda crueldade. E a diferença entre as duas não é nada mais do que uma escolha. Uma escolha individual repetida por milhões de pessoas, criando destruição ou criando coexistência. Ainda estamos fazendo essas escolhas. A população Nukapu está estável, mas frágil. A mudança climática ameaça seu habitat. Ainda existem facções políticas que os veem como um passivo em vez de vizinhos, mas também há pessoas, mais a cada ano, que escolhem protegê-los, que aprendem com eles, que entendem que a sobrevivência deles e a nossa estão conectadas. Tenho 74 anos e penso naquela noite de setembro de 1992 todos os dias. Não pelo que ela revelou sobre os Nukapu, mas pelo que nossa resposta revelou sobre o potencial humano. Nos foi dada uma escolha entre o medo e a esperança,
entre a violência e a compaixão, entre a ignorância confortável e a verdade difícil. E por pouco, pela mais fina das margens, escolhemos o certo. A pergunta que me mantém acordada à noite é se podemos continuar escolhendo o certo, se aquela noite foi uma exceção ou um ponto de virada, se a humanidade pode evoluir além de nossos piores instintos. Eu não tenho a resposta, mas sei que jovens crianças Nukapu e humanas estão crescendo, se conhecendo, aprendendo umas com as outras, vendo-se como parte do mesmo mundo. E sei que a aposta de Tuktu, por mais aterrorizante que tenha sido, valeu a pena. Porque a alternativa, um mundo onde os teríamos matado todos e nunca saberíamos o que perdemos, essa teria sido a verdadeira tragédia. Não o que quase nos tornamos, mas o que escolhemos não ser. Essa é a verdade que eu precisava compartilhar antes de morrer. Não que a humanidade esteja condenada ou salva, mas que estamos sempre a uma escolha de distância de qualquer um dos resultados. E às vezes, quando temos muita sorte e muita coragem, escolhemos sabiamente. Os Nukapu ainda estão aqui, ainda nos ensinando, ainda esperando que continuemos a escolher a proteção em vez da destruição. E eu também.